Como é bom nós podemos adorar ao nosso Deus através de canções, louvores que tocam o nosso espírito, alegram o nosso coração. Que privilégio nós de podermos cultuar a Deus com essa liberdade que nós temos e tributar a Ele canções, louvores. Muito bom. Eu quero, nesse momento, convidar você. Eu não vou convidar você a se sentar, porque você já está na sua casa, no aconchego do seu lar, e sem dúvida você está sentado, mas esse é o momento que nós sentamos para ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. No último culto que eu ministrei, o tema foi ouvir e obedecer. Esse foi o tema. E o tema de hoje é ouvir e crer. Então, quando terminarmos o culto dessa noite, em vez de você ir maratonar uma série na Netflix, você pode assistir essa série. Se você se sentir à vontade em fazer isso, terminando, está salvo aqui no nosso canal do YouTube. Então, você vai ouvir nesse momento o que Deus tem para ministrar ao seu coração. Ouvir e crer, terminando, você pode ouvir e obedecer. Tá bom? Então, para falarmos um pouco sobre isso, eu quero ler junto com vocês João, capítulo de número 4, do verso 46 até o verso de número 54. João, capítulo de número 4, do verso 46 ao 54. Esse é um texto bastante conhecido. É a cura do filho do oficial do rei, que acontece quando Jesus ele está pela segunda vez em Caná da Galileia, depois de transformar água em vinho. E eu quero ler com vocês esses versos. E diz assim a palavra de Deus: Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: A febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe disse: O teu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para Galiléia. Existe um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é um ditado popular que se refere a pessoas que não querem enxergar a verdade. Pessoas que, diante de fatos, circunstância, fingem que nada está acontecendo. O pior cego é esse, é o que não quer ver. Com base nisso, nós podemos dizer que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E isso é proporcional àqueles que ouvem Jesus falar e não creem no que o mestre está falando. Então, o pior surdo é aquele que ouve o que Jesus diz e não crê no que Jesus diz. Esse é o pior surdo. Esses versos que nós acabamos de ler no Evangelho de João descreve a segunda visita, né? Depois do milagre de Caná da Galileia, Jesus volta. Depois de um certo tempo, Jesus volta. Fala da cura do oficial, do filho do oficial do rei. Esse milagre que vai acontecer. João chama isso de sinais. João vai relatar alguns sinais. Ele não chama de milagre, ele chama de sinais. Esse é o segundo. Ele voltando. Jesus voltando. E é interessante que esses milagres, esses sinais, tanto do casamento de Caná da Galileia quanto a cura do filho do oficial, não acontece perante a uma multidão.
A multidão não está acompanhando, a multidão não está vendo os acontecimentos. Esses dois milagres, esses dois sinais acontecem dentro de um contexto familiar. Tanto o do casamento quanto o da cura do filho do oficial do rei. Isso me chama a atenção. Jesus, ele trabalhar dentro desse contexto familiar. Porque nós precisamos estar sensíveis ao agir de Deus. Porque diante de uma aparente morte, Jesus, ele pode fazer algo que vai transformar e salvar toda a sua casa, sua família, sua parentela. Dentro do texto, você vê que nos últimos versos que nós acabamos de ler, ele vai falar que a casa inteira do oficial creu na ação de Jesus Cristo. Então, foi toda uma família alcançada. Então, diante de uma situação de caos familiar ou diante de uma situação de uma aparente morte, Jesus, ele pode fazer algo para transformar, alcançar, salvar a sua casa, a sua família, a sua parentela. Então eu não sei o que você está enfrentando nesses dias, mas guarde isso no seu coração. Diante disso que está acontecendo, Jesus, ele pode fazer algo sobrenatural, não só diante da situação, mas para alcançar todos aqueles que estão ao redor, envolvidos com essa situação. O Evangelho de João, ele vai relatar esse milagre de uma forma muito bonita, pela forma como João ele se atenta a esse cuidado de sempre mostrar que não é apenas a cura, não é apenas o milagre, mas o alcance disso, né? Então aqui a gente vê que uma família, nós vamos ver o filho do oficial sendo curado, mas nós vamos ver que isso alcançou toda uma família. Esses versos do capítulo 4 de João, ele vai mostrar de uma forma linda a ação de Jesus através do poder da sua palavra. Esse é um ponto muito especial. A ação de Jesus através do poder da sua palavra. Então é extremamente importante ouvir e crer. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem todo poder. João, ele vai dizer que o filho do oficial do rei, ele estava gravemente enfermo. Ele tinha sido acometido por uma febre muito forte, uma febre muito violenta. Febre essa que chegou ao ponto do pai, ele imaginar, pensar que o filho iria morrer. O texto revela que a conclusão dele era que o filho estava à beira da morte. Mas a notícia que Jesus tinha voltado para Caná já tinha se espalhado por toda a Galileia e já tinha chegado em Cafarnaum. Porque repare no detalhe, o texto diz que em Cafarnaum se encontrava o menino enfermo. É o pai que está na Galileia. Então, quando chega a notícia que Jesus está novamente na Galileia, em Caná da Galileia, esse pai aflito com a situação do filho, ele não vai medir esforços. Ele vai entrar por uma jornada, um caminho aproximadamente de 60 quilômetros. Era o caminho estreito, dificultoso, que subia de Cafarnaum para a Galileia. Esse pai não vai medir esforços. Quem é pai sabe muito bem como é desesperador ver um filho enfermo. Então, você que tem filho, você pode mensurar o desespero desse pai em ver um filho febril, uma febre forte, violenta, ao ponto dele olhar e dizer, ele não vai suportar essa enfermidade. Então, no desespero, ele não mede esforços, como qualquer outro pai que ama o filho faria. Ele sai por esse caminho estreito e longo, dificultoso de Cafarnaum. Ele vai subir, ele vai sair de Cafarnaum e ele vai para a Galileia, onde Jesus estava. Aqui é algo que me chama muita atenção,
porque o pai percorrer esse caminho de aproximadamente 60 quilômetros, sair de Cafarnaum e subir em direção à Galileia, isso me fala que esse pai ele fez com que a oração dele chegasse até Jesus. Então me fala de oração. Essa trajetória dele de sair de Cafarnaum para Caná da Galileia, isso me fala de oração. Por quê? Porque é um pai que vai fazer a sua oração chegar até Jesus. Olha só isso. Diante da dificuldade, diante dessa circunstância, diante de uma aparente morte, esse pai não vai medir esforços e vai fazer com que a oração dele chegue até Jesus. Então, quando esse pai chega até Jesus, ele vai se apresentar a ele, vai rogar diante de Jesus, ele vai clamar pelo filho dele. O texto diz que ele insistiu por diversas vezes para que Jesus descesse com ele até Cafarnaum e curasse o seu filho. Então, ele vai fazer com que a oração chegue até Jesus. E ele vai pedir para que Jesus desça com ele até a Cafarnaum, a presença do filho, e cure o filho dele. Ele vai persistir na oração. Então, olha só, diante da situação, ele faz com que a oração chegue até Jesus. E ele persiste em oração. E aí ele clama para que Jesus desça e venha ao encontro do filho dele e cure o filho dele. Mas olha só que interessante, esse era um homem que ele tinha diversos servos ao seu serviço. Ele poderia muito bem ter dado a ordem para que um dos seus servos fizesse essa trajetória de Cafarnaum até a Galileia e falasse com Jesus e trouxesse Jesus até a presença do filho dele. Ele poderia simplesmente ter dado uma ordem: vai e fala para Jesus que nós estamos precisando dele aqui. Ou vai e traz Jesus junto com você. Mas o primeiro ponto aqui, é lindo, é ver um pai que assume a responsabilidade. E aí ele fala: não, eu vou até ele. Eu vou apresentar a minha causa diante de Jesus. Então ele poderia, porque diante dos servos dele, ele era Senhor. Então ele poderia dar uma ordem e eles iriam ao encontro de Jesus. Esse é um ponto extremamente interessante e chamou a minha atenção, vendo que esse oficial do rei, tendo diversos servos, poderia ter mandado um. Ele falou: não, eu vou, é minha responsabilidade. Mas não só isso, eu quero acreditar que esse oficial, ele entendeu que diante dos servos dele, ele era Senhor sobre os servos. Só que ele entendeu que diante de Jesus, ele era servo e Jesus era Senhor. Então, esse é um ponto que eu queria que ficasse cravado no seu coração. Talvez esse oficial entendeu algo, que diante dos servos dele, ele é Senhor, mas diante de Jesus, ele é servo e Jesus que é o Senhor. Então, todos aqueles que buscam socorro em Jesus precisam entender isso, que ele é Senhor e nós somos servos. É bem verdade que Jesus, ele é uma referência como servo. Ele foi obediente, submisso a Deus, mas nós precisamos entender que Jesus, ele é Senhor. Ele é uma referência de servo para nós, sem dúvida. Mas nós precisamos entender que ele é Senhor. Então, todo aquele que busca socorro em Jesus precisa entender que ele é Senhor e nós somos os servos. E na relação de servo e Senhor, não é o Senhor que está sujeito à vontade do servo, mas é o servo que está sujeito à vontade do Senhor. Então é estar sujeito à vontade dele. Jesus, na condição de servo, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Então, na relação de servo-senhor, não é o senhor que se submete à vontade, ao querer do servo, mas é o servo que se submete à vontade do Senhor. E aí nós vamos ver esse oficial, esse nobre, se relacionando com Jesus na condição de servo e senhor.
Então ele entendeu que diante dos servos dele, eu sou o Senhor, mas diante de Jesus, eu sou servo. E aí ele vai se relacionar com Jesus dentro desse parâmetro de servo e Senhor. No verso de número 49, então nós lemos do verso 46 até o 54, no verso 49 fica muito claro essa relação dele, que ele se relaciona com Jesus na condição de Senhor. Ele diz o seguinte, o verso 49 diz o seguinte: o oficial do rei disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele chega diante de Jesus, sendo ele Senhor sobre os seus servos, ele entende, agora diante de Jesus, eu sou o servo e ele é o Senhor. Então ele se reporta a Jesus, Senhor. 49, verso 49, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Diante desse pedido, desse pai, desse oficial do rei, esse nobre, diante do pedido, Jesus decide colocar à prova a fé dele. Então, para aqueles que buscam socorro em Jesus, precisam entender que ele é Senhor. Mas, quando nós clamamos, precisa estar preparado, porque nós seremos desafiados na nossa fé. Ele vai colocar a nossa fé em prova. Então, Jesus vai colocar a fé desse homem em prova. Naquela época, os judeus, eles tinham o costume de primeiro ver para depois crer. Era costume. Ainda hoje paira sobre nós esse sentimento de primeiro ver para depois crer. Só que Jesus sabia que esse tipo de fé, a fé que primeiro quer ver para depois crer, é uma fé muito rasa, superficial e imperfeita. E não era esse tipo de fé que Jesus queria desenvolver nos seus discípulos. Jesus queria que os seus discípulos crescem na sua palavra, mas não pelo que ele fazia. Não queria que eles crescem apenas pelo que ele fazia. Jesus queria que os seus discípulos crescem na sua palavra, pela sua própria palavra e pelo testemunho. Era isso. Mas você vai ver que Jesus ele teve muita dificuldade com essa questão. Jesus teve que trabalhar muito os discípulos para que eles atingissem esse nível de fé. Você conhece uma passagem que Jesus ele está fazendo uma viagem com os discípulos. Ele está saindo da Galileia e indo para Decápolis. Vai se levantar uma tempestade nessa travessia. E eles ficam aterrorizados, até que eles despertam Jesus. Jesus estava dormindo, descansando, e aí Jesus acorda, acalma a tempestade, e aí ele diz, homens de pouca fé. Então, eles tinham essa dificuldade, eles queriam ver para crer, e Jesus queria desenvolver uma fé que não fosse rasa, superficial, imperfeita, vacilante. Ele queria que a fé deles estivesse no seu testemunho e na sua palavra, e não nos seus feitos. Mas esse oficial, ele vai superar a prova de fé. Esse oficial supera, porque Jesus ele dá uma ordem, ele diz a ele, vai, verso 50, no verso 50, Jesus diz, vai, o teu filho vive. Olha só isso. Jesus vai desafiar a fé dele. Ele diz, desce comigo. O meu filho precisa de socorro. E aí Jesus desafia a fé dele e diz assim, não, vai você. Vai. Porque o teu filho vive. O teu filho vive. Aí o verso 50 ainda. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Verso 49 ele diz, Senhor, vamos comigo. E ele disse, vai, o teu filho vive, o teu filho viverá, o teu filho não morrerá. Aí o verso diz que ele creu, ele confiou na palavra de Jesus.
e partiu. Jesus desafia na fé. Ele ouviu e creu. Ele ouviu e creu. Nós precisamos, de igual modo, ouvir e crer na palavra de Jesus. Porque o pior cego é aquele que não quer ouvir. E o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Perdão. O pior cego é aquele que não quer ver. E o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus no nosso coração e nós não cremos, nós estamos nos comportando como cego e surdo, que decide não ver e não ouvir. Esse é o pior. Então, o texto diz que ele ouviu e creu. Ele partiu. Precisamos entender que quando Jesus diz vai, ele não está dizendo vai e eu vou atrás. Quando Jesus diz vai, ele está dizendo vai e eu vou na frente. Quando Jesus diz vai, ele não diz simplesmente vai e busque o seu destino, ou vai, chegue até o seu destino. Antes de nós chegarmos, ele já chegou. Então, quando ele dá uma direção antes de nós chegarmos, ele já chegou. Então, não é vai e eu vou atrás, é vai e eu vou na frente. Então, não é simplesmente vai. Quando nós chegamos, ele já chegou. Esse oficial creu na palavra de Jesus. Agora ele está descendo da Galileia para Cafarnaum, crendo nessa palavra. Mas antes dele chegar em Cafarnaum, a palavra de Jesus já tinha chegado em Cafarnaum, porque a palavra que Jesus disse na Galileia ecoou até Cafarnaum. Essa palavra chega em Cafarnaum, ela cura esse menino. Jesus diz na Galileia e o menino foi curado no mesmo momento em Cafarnaum. Porque quando ele diz vai, ele vai na frente. Quando ele diz vai, antes de você chegar, ele já chegou. O menino foi curado. A alegria foi tanta, mas a alegria foi tanta naquela casa que os servos, eles não aguardaram o retorno do oficial. Eles saíram ao encontro do oficial. Eles correm ao encontro do oficial, vão se encontrar no meio do caminho e eles dão uma boa nova: o teu filho está vivo. O teu filho vive. E ele diz, e a que hora que isso aconteceu? Eles dizem, ontem, a 1h da tarde. Então ele constatou que foi exatamente o momento em que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Ele creu. Então, com o coração transbordando de alegria, ele sai testemunhando para toda a casa o que aconteceu. Ele diz para os seus servos, os funcionários. Ele vai contar para todos. E o texto diz que houve grande salvação naquela casa. O texto não diz apenas que houve cura. A cura é um detalhe. Nós precisamos entender que não é apenas o milagre da cura do filho do oficial, porque esse é só um detalhe. Nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento para que a gente enxergue além do real, a gente enxergue o que Deus faz no espiritual. Então, olhando de forma espiritual, você vai ver que a cura é só um detalhe, porque aqui nós estamos falando de uma casa inteira sendo salva pela ação do poder que há na palavra de Jesus Cristo. Então precisamos estar sensíveis ao agir de Deus, porque diante de uma aparente derrota, diante de uma aparente morte, um cenário de caos, a palavra de Jesus é o suficiente para trazer uma transformação e salvação para toda uma casa. Eu acredito que diante disso que nós estamos vivendo, esse caos, esse aparente caos. E eu digo aparente porque tudo aquilo que sai do nosso controle nunca saiu do controle de Deus.
Então, diante de tudo isso, eu creio sim que através de uma palavra de Jesus, ele pode salvar e transformar uma nação inteira. Eu creio. Então precisamos estar sensíveis ao agir de Deus. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que ele disse. Precisamos crer no que ele diz. Então, esse oficial tem muito a nos ensinar, porque ele ouviu e creu. Vai, o teu filho vive. Quem sabe, domingo pós domingo, você tem ouvido ministrações, Deus tem falado algo ao seu coração, e tudo que nos falta é crer. Ele libera uma palavra e nós precisamos crer nessa palavra. Jesus liberou uma palavra e disse: olha, o teu filho vive. E ele creu. Essa palavra chegou até o filho. Então, tudo que nós precisamos é crer na palavra de Jesus. Ouvir e crer. Nós temos dificuldade em diversos momentos, porque os nossos olhos estão atentos às circunstâncias. Mas os nossos olhos precisam estar atentos e focados em Jesus. Olhe para Ele, ouça o que Ele tem a dizer e creia nas palavras de Jesus. Ainda que tudo ao seu redor diga que não, ainda que a situação seja ao contrário, ainda que seja absurdamente impossível que algo aconteça, existe um poder sobrenatural na palavra de Jesus. E aquilo que Ele diz, por mais impossível que seja, se Ele diz, vai acontecer. A palavra de Jesus tem poder para dar vida a um morto. A palavra de Jesus tem poder para transformar o impossível em algo possível. A palavra de Jesus tem esse poder. E tudo que nós precisamos é ouvir e crer. Então, o meu convite, o meu desafio para você nesses dias é para que você não esteja preocupado com a circunstância. Porque Deus vê todas as coisas. Nós precisamos estar preocupados em ouvir o que Deus tem para nos dizer. O que Jesus tem para nos dizer nesses dias, no meio da minha crise, da minha dificuldade, das circunstâncias, das impossibilidades que têm sido geradas decorrente de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo. Diante disso, a minha preocupação não pode simplesmente estar nos fatos. Eu não estou dizendo que nós devemos ignorar os fatos, não é isso. Eu estou dizendo que a nossa preocupação precisa estar exclusivamente voltada a entender, ouvir e discernir o que Jesus está dizendo. E se eu ouvir o que Ele está dizendo, se eu crer no que Ele está dizendo e obedecer o que Ele está dizendo, eu viverei algo sobrenatural. Eu viverei um milagre. Porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Então não é ver para crer, é crer para ver. É o inverso. A gente busca muito evidências físicas. A gente quer algo palpável. Eu quero ver para crer. Não, se você quiser ver, você precisa crer primeiro. E aí nós temos aqui esse oficial que ouviu, creu, obedeceu. E quando ele chegou em casa, ele viu o milagre que ele tanto clamava. Precisamos sim nos dedicar a uma vida de oração, perseverar na oração. Foi exatamente o que esse oficial fez. Quando ele sai de Cafarnaum para Galileia, nós falamos que isso representa a oração, fazer as nossas petições chegarem até Jesus. Ele fez com que a petição dele chegasse, sem usar intermediários. É bem verdade que nós precisamos nos apoiar em oração. Eu quero poder orar pela sua vida, eu quero poder contar com as suas orações, mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus.
Eu tenho dificuldade quando alguém chegar para mim e falar assim, Tiago, ora por mim. Eu digo, não, eu posso orar com você, por você não. Eu posso orar com. Porque a Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado no céu. Então eu entendo que não é orar por, é orar com. Mas você precisa assumir essa responsabilidade de levar as suas petições até a Deus. Ele sai de Cafarnaum, são 60 quilômetros até a Galileia, ele apresenta a petição dele. Ele persevera em oração, ele clama a Jesus, ele pede para que Jesus venha com ele. Talvez na cabeça dele a expectativa era que Jesus descesse com ele até Cafarnaum, entrasse na casa dele, tocasse no filho e curasse o filho dele. Em muitos momentos, quando nós oramos, quando nós vamos apresentar uma petição a Jesus, a gente já tem tudo calculado na cabeça. O que é que nós queremos e como Jesus tem que fazer para entregar para nós aquilo que nós queremos. Aí a gente fica nessa expectativa. Então, talvez, se ele gerou essa expectativa, ele não se prendeu a essa expectativa. Aí eu vou falar com ele, ele desce comigo, entra na minha casa, toca no meu filho, o menino vai ser curado. Mas não, ele perseverou na oração, ele buscou o socorro em Jesus, ele se relacionou na condição de servo e senhor, ele persevera na oração. Só que ele estava com o coração atento, o ouvido aberto, para ouvir o que Jesus diria. E Jesus diz, vai, o teu filho vive. Então, ainda que havia uma expectação para que ele viesse junto, ele diz, não, a minha expectativa era essa, que ele viesse junto, mas muito mais poderosa do que a minha expectativa são as palavras dele. Se ele disse que o meu filho vive, eu vou descer na certeza que o meu filho vive. Então nós precisamos disso, nesse tempo de dificuldade, em vez de ficar preocupado com a situação, nós precisamos fazer as nossas petições, a nossa oração chegar até Jesus. Nós vamos clamar para que ele venha, mas se ele disser que não, ele não vem, que basta apenas uma palavra, e eu preciso simplesmente crer. Então, o meu pedido, o meu desafio para você nesses dias é isso, assuma a sua responsabilidade de apresentar as suas petições. Busque ajuda sim, porque nós precisamos nos unir em oração, que for ligado na terra será ligado no céu. Mas entenda, existem situações que a responsabilidade cabe a você. E se você clamar, ele te ouve. E o Deus que ouve responde. Aí cabe a nós simplesmente ouvir, crer e obedecer. Vai, o teu filho vive. Vai, é a ordem de Jesus. O teu filho vive. É a palavra liberada de cura sobre o filho do oficial. E ele creu. Então, tudo aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração nesses dias, creia. Porque se ele disse, vai acontecer. Se ele disse, ele é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou sonhamos. Basta apenas uma palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa palavra, que de alguma forma ela possa ter tocado o teu coração, possa ter te desafiado a sair do seu lugar de confronto, do seu lugar de desconforto, se você está enfrentando uma situação difícil, e buscar esse socorro em Deus, na certeza que Ele vai liberar uma palavra, uma sentença sobre a sua vida, e essa palavra de Jesus tem poder para transformar toda e qualquer situação. A palavra de Jesus tem poder para transformar toda e qualquer situação. Tudo que nós precisamos é ouvir e crer na palavra do Mestre. Vamos orar a Deus, agradecendo por esse tempo, por essa palavra, pelo culto dessa noite, por tudo quanto Deus ministrou aos nossos corações. Que Ele continue falando ao seu coração no decorrer dessa semana, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Que seja uma semana de boas notícias, assim como foi para esse servo, que ouviu a palavra e creu. Quando ele desce para casa no meio do caminho, ele recebe a boa notícia. Então, que a sua semana seja uma semana de boas notícias. Precisamos apenas ouvir e crer.
Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Queremos te agradecer por essa palavra ministrada ao nosso coração. Queremos pedir, Pai, que nesse tempo o Senhor possa regar o nosso coração e que essa palavra possa frutificar nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, diante das nossas incredulidades, da nossa dificuldade de exercer a nossa fé. Eleva, Senhor, o nosso nível de fé para que a gente possa desfrutar de experiências, Senhor, sobrenaturais, Pai. Eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que nos ouvem nesse momento, que estão do outro lado da tela, que possam viver ainda nesse tempo, nesses dias, milagres decorrentes da tua palavra que foi liberada, Senhor, nessa noite. Senhor, que aqueles que decidirem ouvir e crer e obedecer possam desfrutar do sobrenatural desses dias. É bem verdade que temos enfrentado tantas dificuldades, mas nos faz entender também, Deus, que não é apenas a nossa vontade, nós estamos sujeitos à tua vontade. Quanto, Senhor, e nós na condição de servo, nos faz entender que é a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável para nós. Então, ainda que a gente não consiga entender, ainda que aquilo que o Senhor fará nesse tempo, Senhor, não vá de encontro às nossas expectativas, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer, porque nós cremos que se nós obedecermos, nós viveremos o melhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Te damos graça por essa noite. Pedimos pela nossa semana, que o Senhor abençoe a nossa semana, dê uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias, Pai. Te agradecemos por esse tempo, por essa noite, por esse culto, pela tua palavra, Pai. Nós te damos graça no nome de Jesus. Amém.